251 milhões de anos atrás, o pior evento de extinção em massa que o planeta Terra já viu arruinou a vida do final do período Permiano. Conhecido como a Grande Morte, essa colossal extinção, causada por um brutal vulcanismo em massa, exterminou 96% de todas as espécies marinhas e 70% de todas as espécies terrestres. O que se seguiu foi o período Triássico, que inaugurou uma nova era na Terra, a Era Mesozoica. Após essa grande catástrofe, a evolução teve liberdade para correr solta. Um enorme número de espécies em todo o mundo, desde insetívoros arbóreos até grandes predadores de emboscada, agora estavam extintos, deixando muitos nichos ecológicos diferentes para serem preenchidos por aqueles que poderiam enfrentar o desafio de preenchê-los. Após a extinção, o mundo ficou com muitos generalistas, espécies que eram eficientes em explorar uma ampla gama de estilos de vida e fontes de alimento. Algumas sobreviveram diretamente à extinção e continuaram a existir ao longo do Triássico, enquanto outras se desenvolveriam no grupo mais estranho de répteis que o mundo já viu. Neste vídeo, vamos levá-lo em um tour por todo o período Triássico, focando não na vida dos dinossauros, que só evoluíram para o final do período, mas nos répteis não dinossauros que preenchiam os mares, florestas e planícies. Vamos dar uma olhada nas principais áreas e continentes que essas espécies peculiares chamavam de lar, onde encontraremos estranhas criaturas deslizantes, gigantescos predadores marinhos e as bizarras formas de vida das costas e águas rasas do mundo, diferente de tudo que está vivo na Terra hoje. Junte-se a nós! Enquanto partimos em um safari pré-histórico dos répteis bizarros do período Triássico, durante o período Triássico, a Europa estava situada em uma faixa relativamente estreita de terra entre a Ásia ao norte e a América do Norte ao sul. Muitos dos répteis que habitavam este mundo insular costeiro ao longo do Triássico eram marinhos ou semiaquáticos. Mas a vida também florescia nas florestas ao redor. Uma visão típica nas praias italianas 230 milhões de anos atrás não teria nada a ver com os pontos turísticos de verão dos dias atuais. Ao longo das costas rochosas e praias, viveriam colônias de Tanis trofeus, uma criatura incrivelmente esbelta, que superficialmente se assemelha a um plesiosauro terrestre. A maior parte desta criatura é o seu pescoço, composto por 12 ou 13 vértebras extremamente longas, que constituíam cerca de metade do animal inteiro. No total, o Tanis trofeus media cerca de 6 metros de comprimento, e grandes colônias desses répteis alongados, reunidos nas costas rochosas, teriam sido uma visão bastante impressionante. Seus pescoços erguidos no ar, enquanto eles se bronzeavam no calor da tarde. Esses répteis também tinham um método bizarro de capturar presas. Mal equipado para um estilo de vida terrestre, este animal teria se empoleirado em uma costa rochosa, com vista para piscinas costeiras ou baías, mergulhando e varrendo seu longo pescoço pela água, enquanto pegava peixes com dentes longos e afiados. As águas costeiras da Europa, ao longo do Triássico, abrigaram um enorme número de criaturas estranhas, na verdade. Os placodotes, por exemplo, eram um grupo diversificado de répteis marinhos, muitos dos quais se adaptaram para comer mariscos e crustáceos, que eles mergulhavam em direção ao fundo do mar costeiro para obter. Placodas é o mais conhecido, uma criatura estranha, de bico, perfeitamente projetada para esmagar as duras conchas de sua presa. Alguns deles, no entanto, eram ainda mais estranhos. Renodas era um placodonte que se parecia com uma tartaruga marinha moderna, embora os dois não estejam relacionados. Renodas tinha um casco plano e circular, que se estendia por todo o seu corpo.
possuía o mesmo bico achatado e esmagador de seus parentes. Essas conchas teriam sido defesas eficazes contra alguns dos residentes mais perigosos do Mar Triássico, como tubarões e ictiossauros. Enquanto isso, as verdadeiras tartarugas também estavam presentes na Europa Triássica. Proganochelys era uma espécie de tartaruga primitiva que teria habitado sistemas de água doce, assemelhando-se a uma tartaruga basal, com carapaça serrilhada, pescoço e cabeça espinhosos. Em outros lugares, nas águas da Europa Triássica, criaturas ainda mais estranhas surfavam pelas ondas. Também superficialmente, parecido com um plesiosauro, estava o Dactylosaurus, um membro muito antigo de um grupo chamado Pachypleurosaurus. Este era o membro mais basal ou primitivo deste grupo e se assemelhava a um plesiosauro com dedos distintos em seus membros dianteiros. Grupos familiares de répteis também habitavam esses mares. 235 milhões de anos atrás, nas águas que agora cercam a Groenlândia e a Islândia, vivia um ictiossauro chamado Gripia, que se parecia quase com um dos grandes mosassauros do Cretáceo do interior ocidental, apenas uma pequena fração do tamanho e completamente não relacionado. Totalmente aquáticos, esses pequenos predadores estavam adaptados a um estilo de vida costeiro, pegando peixes e pequenos répteis na arrebentação. Esse pequeno ictiossauro provavelmente era um generalista, dependendo de muitas fontes de alimento diferentes para sobreviver e prosperar, pegando de tudo, desde peixes e répteis até crustáceos e moluscos. Como mencionado antes, os habitats florestais prosperaram ao redor das ilhas costeiras e dos istmos. Neles, vivia uma enorme variedade de répteis, alguns dos quais eram de longe os mais estranhos vistos na Europa durante o período Triássico. Pegue Ozimec, por exemplo, uma espécie polonesa de réptil planador, que teria prosperado nessas florestas. Com uma fina camada de pele esticada entre seus membros, esses pequenos planadores teriam sido hábeis em deslizar de copa em copa, suas formas esbeltas se misturando com os galhos e ramos da vegetação enquanto capturavam pequenos insetos em voo. Esses répteis são caracterizados por seus membros incrivelmente longos e esbeltos, quase como insetos em proporção. Ele teria vivido em relativa segurança entre as copas das árvores, fora do alcance dos numerosos arcosáurios e anfíbios perigosos que viviam abaixo. Voltando agora para a Itália, encontramos talvez a criatura mais estranha do Triássico europeu, o Drapanosaurus. Este era um réptil arborícola escalador, adequado ao estilo de vida de um pangolim ou tamanduá, mamíferos insetívoros peculiares da Ásia e da América do Sul, respectivamente. Com uma cauda grossa e preênsil, ele seria capaz de se fixar firmemente nos galhos para evitar cair, enquanto pegava insetos das árvores com suas longas garras curvas. Ele se parecia com um camaleão em vida, com um dorso curvo e ondulado e uma cauda única, que funcionava como um quinto membro para o réptil se agarrar ao seu ambiente de copa de árvore. O drapanossauro pode ter feito viagens ocasionais ao solo para explorar fontes de alimento de insetos escondidos no solo ou detritos do chão da floresta. Deixando as florestas e indo em direção às planícies de inundação e terras abertas que cobriam as margens das florestas altas, encontramos outros répteis triássicos europeus únicos e peculiares. Hiperodapodon, um tipo de rincossauro, viveu no que um dia se tornaria a Escócia, no final do período Triássico. Era um animal pequeno e discreto que passava muito tempo se esgueirando pela vegetação ou margens de rios. Era o roedor de sua época e realmente se assemelhava a algo entre um réptil e um rato, com seus enormes dentes incisivos curvados, usados para cavar e pegar raízes e tubérculos.
A cabeça do animal não se assemelhava à de nenhum réptil vivo hoje, e parecia estranhamente semelhante a um mamífero, com sua estrutura plana e arredondada. Tinha o tamanho aproximado de um cão pequeno. De volta à Itália, alguns dos primeiros pterossauros começavam a conquistar esses habitats. Voando pelos céus para pegar os insetos voadores do clima quente estava o Ptinosaurus, um dos primeiros de sua espécie, vivendo no final do período Triássico. Com uma pequena envergadura de cerca de 60 centímetros, criaturas como o pequeno Ptinosaurus passariam a dominar os céus pelo resto do Mesozoico, iniciando um dos maiores e mais icônicos legados animais de toda a pré-história. A diversidade experimentada na América do Norte para os répteis do Triássico foi verdadeiramente impressionante. Alguns dos muito maiores e os répteis muito menores do período viviam na América do Norte nessa época, e quase todas as formas e formatos de criaturas intermediárias poderiam ser encontradas por todo este vasto continente ao longo do estranho e maravilhoso Triássico. Olhando para o mar, formas colossais podem ocasionalmente ser visíveis, sombras se formando em formas enormes e protuberantes. Uma cabeça de 3 metros rompendo a superfície da água, talvez com um cefalópode na boca, se você tiver muita sorte. Esses gigantes são Shastasaurus, uma espécie de ictiosauro de 21 metros de comprimento, que se alimenta nos mares rasos que cercam as ilhas e costas do continente, os maiores répteis marinhos que já viveram. Teoriza-se que o Shastasaurus possa ter usado suas mandíbulas abertas como um vácuo, criando enormes diferenças de pressão na água ao abrir suas mandíbulas tão ampla e rapidamente. Os ictiossauros foram os répteis marinhos dominantes da América do Norte ao longo do Triássico e assumiram muitas formas e tamanhos. Muito mais perto dos mares rasos que se agarravam às linhas costeiras, vivia o Cymbospondylus, um ictiossauro que se especializou na caça de peixes menores e cefalópodes, que dependiam das linhas costeiras. Sem barbatanas dorsais, essas criaturas estão longe da forma estereotipada de ictiosauro que associamos a criaturas como o ictiosauro ou o oftalmossauro do Jurássico, mas eram ancestrais básicos das criaturas que chegariam nos milhões de anos vindouros. Apesar dos tamanhos gigantescos do Shastasaurus, o Cymbospondylus ainda era um ictiosauro muito grande para a época e teria sido um predador formidável ao longo das antigas costas americanas. No entanto, os ictiossauros não estavam sozinhos nestes primeiros mares americanos. Outros pachypleurosauros, semelhantes ao Dactylosaurus que encontramos na Europa, eram comuns na costa e ao longo dela, e começaram a colonizar rapidamente esses primeiros mares. Corosaurus era um deles, um réptil esguio e semelhante a uma foca que estava perfeitamente adaptado a um estilo de vida como o piscívoro marinho. Aerodinâmico e elegante, grupos de corossauros provavelmente eram uma visão comum ao longo das praias e costas rochosas da América do Norte. Talvez lentos e preguiçosos em terra, eles seriam acrobatas aquáticos na água, girando e circulando em torno de cardumes de peixes antes de entrar e sair para se alimentar. Tanitrachilus era outro residente costeiro americano, um réptil de proporções bizarras. Esbelto e com forma de lagarto, os membros posteriores desta criatura eram hipertrofiados em enormes proporções, ajudando-a a remar e mergulhar na água para buscar comida. Avançando para a Terra agora, podemos testemunhar algo muito semelhante ao que vimos na Europa.
As criaturas das florestas ao redor eram as verdadeiras estrelas do Triássico americano, algumas das mais estranhas de todo o período Triássico. No topo das árvores vivia o misterioso Hyperonector, uma espécie de Drapanossauro relacionada ao Drapanosaurus europeu. Este era, sem dúvida, o mais estranho dos Drapanossauros, que já eram um grupo muito estranho. Tem sido objeto de muita discussão ao longo dos anos sobre como ele vivia sua vida. Novamente, muito semelhante a um pangolim ou amêndoa, Hyperonector possuía uma enorme cauda em forma de vela, que teria parecido muito com uma grande folha em vida. Várias representações da criatura mostram-na como um réptil planador, com uma camada espessa de pele, também conhecida como patágio, estendendo-se de membro a membro, usada para viagens rápidas e eficientes entre os topos das árvores. Até foi proposto que o Hyperonector era um drapanossauro aquático, devido ao fato de que alguns restos foram encontrados no sedimento do fundo de um antigo lago Triássico e os espécimes incompletos tornam difícil recriar este animal. O fato de que a grande cauda era delicada e não possuía musculatura suficiente, no entanto, aponta para o fato de que provavelmente era um drapanossauro arborícola que caiu no lago ou talvez tenha sido arrastado para dentro por um predador. Representações do Hyperonector como um planador são especulativas, mas é uma ideia maravilhosa imaginar esses répteis bizarros planando pelas árvores das florestas triássicas da América há mais de 200 milhões de anos atrás. No obscuro solo da floresta que um dia se tornaria Texas, vivia outra criatura estranha do Triássico. Triópticos era um arcosauriforme semelhante a um lagarto, distante parente de dinossauros, crocodilos e aves. Ele é conhecido apenas por uma fração de um crânio, que apresenta 5 placas ósseas, provavelmente usadas para combate intraespecífico, semelhante às exibições de cabeçadas encontradas nos carneiros de chifres grandes modernos ou no famoso dinossauro do Cretáceo, Pachycephalosaurus. Ainda mais estranho, há uma profunda cavidade no osso, na parte de trás de seu crânio, que parece quase como outra cavidade ocular. É possível que isso fosse um olho parietal, uma estrutura encontrada em alguns répteis modernos, como tuataras e alguns lagartos. Este olho, se de fato era a finalidade da cavidade, não podia ver, mas provavelmente era usado para detectar predadores e mudanças no ambiente. Descendo para o grande continente que um dia sustentaria a poderosa floresta amazônica e os pomposos campos, pode-se encontrar uma série de répteis bizarros. Esta é a terra onde os arcosáurios são dominantes, antecessores iniciais dos crocodilianos, dinossauros e, finalmente, aves. Essas criaturas evoluíram para muitas formas e formatos bizarros. De répteis irreconhecíveis, semelhantes a alienígenas, a espécies mais familiares, muito mais parecidas com seus parentes crocodilos. Durante grande parte do Triássico, a América do Sul era uma terra árida e seca, dominada em grande parte por matagais, desertos e, ocasionalmente, planícies de inundação ou bacias fluviais. Em direção ao final do Triássico, à medida que o continente se deslocava, uma faixa tropical estava presente no meio da Terra, e uma variedade de répteis estranhos se desenvolveu como resultado. Os répteis estrela da América do Sul durante o Triássico foram os arcossáurios, que eram mais adequados para um estilo de vida devagar por esta paisagem árida. Criaturas esbeltas e ágeis que podiam se mover rapidamente pelas areias e rochas. Marassuchus é um ótimo exemplo de uma dessas criaturas. Era um arcosauriforme dinossauriforme, não exatamente um dinossauro, mas intimamente relacionado.
Parecia algo como um canguru em roupas de dinossauro, pernas longas e esbeltas que permitiriam que ele saltasse habilmente em seu ambiente aberto. Marassuchus até já foi retratado no passado como tendo filamentos semelhantes a penas cobrindo seu corpo, lembrando seus futuros primos terópodes. Ainda mais relacionados aos dinossauros estavam os psilossaurídeos, um grupo de arcossauros que se assemelhavam a terópodes quadrúpedes esbeltos. Eles eram herbívoros e provavelmente se adaptavam a uma vida nas áreas de mato ribeirinhas em grandes manadas. A América do Sul tinha um representante arquetípico no Ignatossauro, uma criatura que teria sido extremamente comum na Argentina há 231 milhões de anos. Este arcossauriano de tamanho médio teria compartilhado a Terra com alguns dos primeiros dinossauros, talvez competindo por fontes de alimento ou sendo predado por eles. Um dos arcossaurianos mais estranhos a habitar a América do Sul no Triássico foi o bizarro Lagossuchus, uma criatura intimamente relacionada ao Marassuchus. Esta era uma pequena criatura semelhante a um crocodilo, novamente muito esbelta em forma, e que pode ter possuído pequenos filamentos semelhantes a penas em todo o seu corpo, talvez para exibição ou para mantê-lo aquecido. Era um animal de transição entre os corpos de sangue frio dos primeiros répteis e os corpos de sangue quente dos primeiros dinossauros, um dos primeiros exemplos conhecidos de tal criatura. Viajando para o extenso continente da África. Agora a parte do mundo que se agarra aos últimos exemplos de megafauna mamífera, nos elefantes, girafas e rinocerontes das savanas. Hoje, a África é um continente que exibe uma diversidade icônica em sua vida animal. E no Triássico, as coisas não eram diferentes. Os répteis haviam começado a conquistar os mares e as terras, resultando em alguns dos animais mais extravagantes que o mundo já viu. A África é mais famosa por seus predadores répteis no Triássico. Uma enorme diversidade estava presente nesta vasta terra. Erythrosuchus foi um dos predadores mais formidáveis do Triássico. Com 5 metros de comprimento, essa criatura estava relacionada aos arcosáurios e é conhecida por vários espécimes. O que faz esse predador se destacar é seu crânio gigantesco. As mandíbulas dessa criatura, com 1 metro de comprimento, eram realmente colossais. Um gigantesco predador de topo, facilmente capaz de derrubar grandes terapsídeos herbívoros, com os quais compartilhava as planícies africanas. Enquanto Erythrosuchus dominava a África terrestre, outro arcossauria espreitava nos sistemas fluviais e lagos que estavam presentes em todo o território. Protorosuchus, uma criatura semelhante a um crocodilo, capaz de crescer mais de 3 metros de comprimento, caçava muito como um crocodilo moderno, esperando por herbívoros terapsídeos, como o pequeno Istrosaurus, para vagar até a beira da água para beber, arrastando-os para o seu destino fatal nas profundezas da água turva. Como um crocodilo do Nilo atrás de um gnus. No entanto, nem todos os répteis da África eram carnívoros monstruosos durante o Triássico. E um dos répteis pequenos mais notáveis que caminhavam pela Terra no Triássico era o Mesosuchus. Com cerca de 30 centímetros de comprimento, do nariz à ponta da cauda, este era um pequeno rincossauro, relacionado ao Hyperodapodon europeu. É uma versão muito basal de alguns dos rincossauros posteriores que evoluiriam. E teria sido uma visão comum nas florestas e bosques da África Triássica cerca de 245 milhões de anos atrás.
Os dois continentes mais ao sul do planeta Terra, Oceania e Antártica, estavam intimamente unidos durante o Triássico, na parte inferior de Gondwana. Os desertos quentes e os resíduos gelados que dominam a paisagem de grande parte desses continentes, nos dias modernos, eram muito diferentes no Triássico, e vastas extensões de terra em ambos os continentes estavam cobertos por planícies e florestas quentes e temperadas. Uma grande variedade de criaturas evoluiu após a Grande Morte para ocupar o lugar daquelas que foram exterminadas, e a evolução trouxe formas e funções surpreendentes na sequência do enorme desastre. Procolofon, por exemplo, era um pequeno pararréptil que realmente sobreviveu diretamente ao evento de extinção e prosperou durante todo o período Triássico inicial, indo à extinção por volta do início do meio do período. Com apenas 30 centímetros de comprimento, o Procolofon era um herbívoro florestal diminuto, que provavelmente complementava sua dieta com insetos ou outros invertebrados. O que torna essa criatura peculiar é a sua cabeça. Era quase ceratopsiano em aparência, ostentando o que parecia ser um bico superficial e olhos grandes, o que levou os cientistas a acreditar que era hábil em capturar insetos noturnos durante as pequenas horas. Teria uma aparência semelhante a um diabo espinhoso ou lagarto tatu moderno, com várias projeções semelhantes a espinhos saindo do rosto. Estes podem ter sido usados para exibição ou combate, mas é possível que eles fossem pontos de fixação para enormes músculos na mandíbula do réptil. Mudando para a Austrália, o Tasmaniosaurus era um carnívoro que patrulhava o que um dia se tornaria a Tasmânia no início do Triássico. Era de fato um réptil de aparência muito estranha. Presumivelmente era semelhante a um lagarto relativamente pequeno, com um focinho longo usado para capturar pequenos vertebrados, como répteis e talvez peixes. Estreitamente relacionado estava o Colisuchus australiano, descoberto em Queensland na década de 70, provavelmente tinha um focinho voltado para baixo, adaptado para um dueto similar, e media cerca de 3 metros de comprimento. A última parada em nosso tour é de longe a mais estranha: a selvagem e vasta terra da Ásia. No período Triássico, a Ásia era uma terra de muitos extremos e ambientes variados. A Sibéria, ao norte, era na verdade quente e temperada na maior parte do Triássico, com pequenas faixas de floresta boreal tropical presentes no final do período. Ao sul, havia um gigantesco arquipélago de ilhas tropicais, semelhante ao layout do Sudeste Asiático moderno. Algumas das ilhas mais ao norte eram áridas, compostas por desertos e matagais semelhantes aos encontrados na América do Sul. Um grande número de habitats permite o desenvolvimento de um vasto número de espécies neles, e esse foi exatamente o caso em toda a Ásia e no Triássico. Ao longo do período, a Ásia foi lar dos répteis mais estranhos que já evoluíram. 220 milhões de anos atrás, no que é agora o sudoeste da China, os arquipélagos costeiros abrigavam grandes números de Odontoceles, um membro de um grupo de animais intimamente relacionados às tartarugas modernas, embora não fosse uma tartaruga em si. Este era um réptil volumoso, com um corpo que se assemelhava ao de uma tartaruga sem casco. Como tal, várias hipóteses foram propostas sobre como este estranho réptil vivia sua vida. Ele nadava em ambientes marinhos como as tartarugas marinhas modernas? Era semi-aquático ou estava totalmente confinado à terra? Embora a forma geral de uma tartaruga estivesse presente em Odontoceles,
Suas mãos eram muito diferentes, e embora os fósseis tenham sido descobertos em depósitos marinhos, eles pareciam muito inadequados para um animal marinho. O júri ainda não decidiu sobre esta espécie, mas esperamos que em breve sejam feitas mais descobertas que possam esclarecer o caso. Outra estranha espécie chinesa de réptil marinho era o Zimphosaurus, um tipo de talatossauro. Esses répteis marinhos estavam bem adaptados para mergulhar até o fundo rochoso do mar, como as iguanas marinhas modernas. Os Zimphosaurus eram um espécime particularmente estranho, no sentido de que possuía uma estrutura semelhante a um tronco na frente do focinho, provavelmente usado para sondar o fundo do mar em busca de invertebrados e outras fontes de alimento. O mais famoso e proeminente dos Pachypleurosaurs também estava presente na Ásia no Triássico, Notosaurus. Esta criatura vivia como uma foca moderna, só que era muito mais semelhante a um crocodilo em forma e estrutura. Esses predadores marinhos ostentavam dentes afiados e entrelaçados como agulhas, usados para capturar e prender peixes costeiros que lhes forneciam sustento. Não seria uma visão incomum ver grandes grupos de notossauros reunidos em colônias nas praias e costas. Grandes números de estranhos répteis marinhos preenchendo os nichos ecológicos de carnívoros aquáticos mamíferos nos dias atuais. Talvez o réptil mais estranho de todos, a Topodentatus, fosse outra criatura que assombrava as costas da China no início e meio do período Triássico. A boca desta criatura tem sido motivo de muitos debates científicos ao longo dos anos, desde sua descrição inicial em 2014. As primeiras impressões artísticas do réptil, semelhante ao Notosaurus, mostraram-no com uma estrutura facial aparentemente impossível, uma estrutura verticalmente dividida em formato de zíper que se estendia para cima, a partir da mandíbula principal. Isso foi provado em 2016. No entanto, ser tão impossível quanto parecia. Mas a verdade não é muito menos familiar do que a ficção. Na realidade, um Topodentatus tinha um focinho em forma muito semelhante à cabeça de um tubarão-martelo, um bico largo, semelhante ao de um pato, que era usado para pentear e vasculhar o sedimento do leito marinho em busca de comida. Até hoje, ele permanece como uma das maiores criaturas emblemáticas para a verdadeira estranheza dos répteis do período Triássico. Um parente próximo do Tanis tropheus da Europa também se estabeleceu nos reinos costeiros da Ásia. O Dinocephalosaurus era muito menor que seu parente, com 3 metros de comprimento, e o estilo de vida deste animal também o diferenciava. O Dinocephalosaurus, apesar de possuir o pescoço longo semelhante ao do Tanis tropheus, era um mergulhador. No entanto, acredita-se que esta criatura saltava para a água, impulsionada por membros especializados para ajudá-la a nadar, enquanto perseguia peixes, mergulhando diretamente em cardumes e pegando indivíduos com facilidade, com seu longo e afilado pescoço. Os ictiossauros também eram uma visão comum ao longo das costas da Ásia no Triássico, tanto dentro quanto fora da água, surpreendentemente. Cartorrhynchus era um pequeno ictiosauro basal, que era semiaquático. Este pequeno piscívoro era capaz de se arrastar para a terra por longos períodos de tempo, talvez para se reproduzir ou dormir. Medindo apenas 30 centímetros de comprimento, esta pequena criatura não tinha quase nenhuma semelhança com a imagem clássica do ictiosauro, mas daria início a uma linhagem de répteis marinhos icônicos que persistiria por milhões de anos. Semelhante, mas não relacionado aos ictiossauros, era uma das criaturas mais estranhas nas águas da Ásia no Triássico, o Nanchangossauro. Com cerca de 1 metro de comprimento, ele pegava pequenos peixes das águas costeiras do Triássico Médio da China, impulsionado pela água com membros semelhantes à borracha.
Para tornar as coisas ainda mais estranhas, o Nantangossauro era blindado com placas ósseas ao longo de suas costas para protegê-lo dos répteis e peixes maiores da região. Em terra, a vida selvagem era ainda mais estranha. A Ásia era lar de uma variedade de pequenos répteis tropicais, completamente bizarros em forma. Longus Squama era um habitante da floresta tropical, nativo do que um dia se tornaria o Quirguistão, e teria sido um pequeno réptil discreto e inexpressivo, não fosse pela fileira de apêndices maciços em forma de dedo que percorriam suas costas. Ainda é desconhecido até hoje para que Longus Squama usava esses apêndices, um mistério que persistiu por mais de 50 anos após sua descoberta. Circulam duas teorias principais. O Longus Squama usava essas características para planar de copa em copa, talvez para encontrar comida ou escapar de predadores, ou as usava para fins de exibição, seja para intimidar um rival ou conquistar um parceiro. Em representações deste último, os apêndices são coloridos vivamente, quase como os de um pássaro tropical, o que poderia ter proporcionado algumas visões incríveis nas densas selvas verdes da Ásia há milhões de anos atrás. Talvez ainda mais estranho fosse o Charovipteryx, um réptil planador que tirou o máximo proveito de uma forma muito incomum de locomoção. Em vez de possuir um trecho típico de pele solta ou patágio, que normalmente iria de seus membros anteriores aos posteriores, Charovipteryx possuía abas de pele apenas em suas pernas, que iam de seus pés até a base de sua cauda. Ele teria combinado isso com batidas rápidas e violentas de sua cauda para incentivar o arrasto enquanto saltava de copa em copa. Nada parecido evoluiu na natureza, desde que Charovipteryx planou pelo dossel do Triássico. Enquanto isso, na Índia, um dos répteis mais notáveis que já existiu estava vagando pelo subbosque da floresta, pastando na densa vegetação das florestas e matagais. Com quase 4 metros de comprimento, Shringosaurus era um dos maiores herbívoros de sua época. Com seu longo pescoço e cauda, ele pode até ter se assemelhado superficialmente a um pequeno saurópode, um dos grandes dinossauros de pescoço longo dos períodos Jurássico e Cretáceo. O que tornava o Shringosaurus ainda mais espetacular eram seus chifres. 2 chifres afiados voltados para a frente sobressaíam do topo de sua cabeça, quase parecendo uma versão incrivelmente grossa das antenas de um inseto. Esses chifres teriam sido usados principalmente para exibição, ou em combate com machos rivais. Um golpe ou pancada de um chifre de Shringosaurus, com a força de um animal deste tamanho por trás dele, teria sido suficiente para danificar gravemente um rival ou atacante. O Shringosaurus, apesar de sua aparência semelhante a um saurópode, na verdade se assemelharia muito mais a um lagarto moderno em termos de andar e forma do corpo, caminhando com uma postura espalhada, seus membros espalhados para cada lado de seu corpo massivo. Agora chegamos ao fim deste passeio, através do tempo e do espaço, pelo estranho mundo dos répteis do Triássico. Muitas mais espécies de répteis bizarros e espetaculares existiram e prosperaram ao longo deste período, e os que abordamos hoje estão realmente apenas arranhando a superfície. Incentivamos você a ler mais sobre o assunto, pois realmente é um dos períodos mais espetaculares e fora do comum na história, cheio de criaturas nada parecidas com qualquer coisa na Terra hoje.